Início da madrugada de hoje, policiais militares do Tático Móvel receberam informações sobre um indivíduo conhecido como Gustavo, que estaria com outros comparsas comercializando drogas na rua Citrina, no bairro Iguaçu, em Ipatinga. Eles estavam usando um Volkswagen Gol de cor prata para o transporte do entorpecente. Diante dessa situação, os policiais militares foram informados que os autores estavam utilizando uma casa no final da rua Ocara, próximo aos Ferros Velhos, da Avenida José Júlio da Costa. Diante das informações, os policiais saíram em rastreamento para abordar os suspeitos. Eles monitoraram a residência na rua Ocara e avistaram o Gol denunciado na porta dessa última residência. Os militares passaram a monitorar os 3 suspeitos que estavam na casa e que embarcaram no carro e saíram sentido bairro Ideal. Diante das informações, as equipes resolveram parar o veículo. Na abordagem, os PMs encontraram debaixo do banco do carona 2 pedaços de barra de maconha, além de 5 papelotes de cocaína e a quantia de R$ 357 no bolso do alvo da denúncia, o Gustavo Rocha Pereira, de 19 anos. Além de Gustavo, foi identificado o Ítalo Emanuel e o Vitor Afonso, ambos com 22 anos de idade. As equipes da Polícia Militar retornaram à rua Ocara e vistoriaram a casa, que aparentemente estava abandonada. Na residência, por meio da janela, os PMs avistaram uma barra de maconha, uma faca e uma balança de precisão sobre a mesa. Os PMs entraram na residência e encontraram em outro cômodo 33 barras de maconha prensada, 18 porções da mesma substância, 15 papelotes de cocaína e outras 4 balanças de precisão, além de uma faca usada para cortar as barras. Os 3 abordados negaram saber da existência da droga na casa, dizendo apenas que estava dando um rolê pela cidade. Os PMs apreenderam o veículo, juntamente com todo o material entorpecente, que foi entregue no plantão da Polícia Civil de Ipatinga com os 3 abordados. Gustavo ainda foi multado, já que não possui carteira nacional de habilitação. Caso encerrado na madrugada de hoje em Ipatinga. Foi preso, noite passada, o Clark Elvis de Oliveira, de 32 anos. Policiais do Tático foram informados que havia um indivíduo que estaria guardando drogas na Avenida Felipe dos Santos, no bairro Cidade Nobre, próximo à Praça das Mães. Ele havia alugado um barraco e um lote onde havia outras residências e estaria guardando uma grande quantidade de entorpecentes em casa. Diante da denúncia, os policiais foram até esse local informado e conseguiram abordar o suspeito, que estava saindo da casa denunciada e embarcando o veículo. Assim que ele deu partida no carro, iniciou a manobra de marcha ré, ele foi parado pelos PMs de posse de Clark Elvis. Os PMs encontraram um tablete prensado de maconha. Durante a conversa com Clark, ele confirmou que havia certa quantidade de drogas em casa. Em um dos quartos, os policiais entraram no imóvel onde estava a esposa dele e durante as buscas no quarto, encontrada uma grande quantidade de maconha, além de outros objetos. Ao todo foram 24 barras de maconha prensada, 5 tabletes médio, 2 tabletes pequenos, todos de maconha, além de sacolinhas plásticas para embalar entorpecentes, 2 rolos de plástico filme, 2 mini balança digital, uma balança digital maior, uma máquina de leitura de cartão de crédito, um telefone celular, além do carro que foi apreendido pelos policiais militares. A quantia de R$ 350 também foi apreendida pelos policiais militares. Todo o material entorpecente foi recolhido e entregue no plantão da Polícia Civil de Ipatinga, juntamente com Clark Elvis, que foi preso em flagrante. Policiais militares foram informados sobre um furto praticado em um caminhão que se encontrava estacionado em um ponto de apoio de entregas. Os policiais tiveram acesso às imagens desse furto que foi praticado na Rua Tucanuçu, na Chácaras Madalena e Ipatinga. Com a identificação do suspeito, os policiais saíram em rastreamento e conseguiram localizar na Rua Bardana, aí na Chácaras Madalena, um aparelho de TV de 55 polegadas e 2 caixas de som. Em continuidade às buscas, os policiais abordaram, no cruzamento das ruas Gaturama com a rua João de Barro, no Vila Celeste, 2 adolescentes, um de 15 e outro de 17 anos. Um deles estava trajando a mesma roupa durante o furto praticado no caminhão da empresa. Eles confirmaram o furto e identificaram os 2 suspeitos de praticar o furto do caminhão. O John Herbert, de 32, que teria dirigido o caminhão para praticar o furto, e o Alan Gonçalves, de 25 anos. Os policiais foram atrás dos 2 suspeitos. O John Herbert, ele acabou alegando que apenas ajudou a dirigir o caminhão e a descarregar os produtos furtados, e que o Alan é que vendeu os produtos e ficou com o dinheiro da venda do material furtado. Na casa de John foram encontradas roupas que ele utilizava no momento do crime. Como ele não estava em flagrante, ele acabou sendo liberado no local. Já na casa do Alan, os policiais encontraram o suspeito, porém, negou participação no crime, disse não saber de nada. Diante da situação, os 2 menores infratores foram apresentados ao plantão da Polícia Civil de Ipatinga e os outros envolvidos identificados para a Polícia Civil.
Policiais militares em Coronel Fabriciano foram até a rua Nilza Wiltemai, no bairro Santa Terezinha, onde prenderam Sinésio Rodrigues dos Reis, de 44 anos. No último dia 23 de novembro, policiais militares foram acionados nessa residência, onde uma jovem de 19 anos alegou ter sido agredido pelo padrasto, o Sinésio Rodrigues, além de informar aos PMs que teria arma de fogo em sua posse. Os policiais constataram as lesões da vítima, que foi encaminhada ao hospital Dr. José Maria de Moraes naquela ocasião. Porém, o acusado da agressão não foi localizado. Diante das informações, os policiais conseguiram um mandado de busca e apreensão para caso suspeito, que foi cumprido na tarde de ontem. Sinésio foi abordado no Fiat Strada e, diante da situação, foi cumprido um mandado de busca e apreensão na casa e negou estar de posse de arma de fogo e objetos ilícitos. Porém, acabou confirmando depois que tinha um revólver em sua residência. Os policiais encontraram a arma de fogo de calibre 38, que estava municiado com 6 cartuchos intactos, além de mais 10 cartuchos do mesmo calibre apreendidos. Na casa dele, ainda encontrado alguns pássaros da fauna silvestre em situação irregular. Foi acionada a Polícia Militar de Meio Ambiente, que adotou as medidas em relação ao crime ambiental. Sinésio foi encaminhado ao plantão da Polícia Civil de Ipatinga. Policiais militares de Japemor patrulhavam a Avenida Brasil, no bairro Santa Cruz, em Coronel Fabriciano, no início da noite de ontem, quando depararam com Walter Martins, de 48 anos, já conhecido do mundo policial, e trazia consigo uma sacola. Estava em direção ao mototáxi parado nas proximidades. Só que, diante da suspeita, os PMs resolveram abordá-lo. Ele trazia consigo na sacola 3 garrafas de bebidas, 2 de Campari e 1 de Bacardi, todas lacradas. Diante dessa situação, os policiais resolveram verificar no supermercado, de onde ele foi visto saindo, e constatou-se que as garrafas de bebidas foram furtadas nesse estabelecimento. Diante do flagrante, Walter Martins foi preso e conduzido ao plantão da Polícia Civil de Ipatinga. As garrafas de bebidas totalizaram aí R$ 199,97. Na manhã de ontem, na rua Jacaraípe, na região do bairro Giovanina, em Coronel Fabriciano, um adolescente de 16 anos foi saqueado. O autor seria um homem de 36 anos. De acordo com o padrasto da vítima, que encontrava-se no hospital acompanhando o enteado, por volta das 6 horas da manhã, compareceu em sua casa o Cleiton Ribeiro, juntamente com a esposa, para tirar satisfação a respeito de uma fofoca envolvendo o padrasto e a mãe deste acusado. Os ambos ficaram exaltados durante a discussão, no momento que Cleiton sacou da cintura uma faca e desferiu um golpe no peito do adolescente. Fugindo em seguida, policiais militares não conseguiram localizar o suspeito. O adolescente, que sofreu um ferimento grave no tórax, foi encaminhado ao Hospital Dr. José Maria de Moraes, onde passou por uma cirurgia. O caso foi registrado e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil. Na Avenida Minas Gerais, Canaã, em Ipatinga, na tarde passada, foram presas 3 pessoas por envolvimento com drogas: o Gabriel Lucas e o Kaique Gabriel, ambos com 20 anos de idade. E durante o transcorrer da ocorrência, Wesley Pereira, de 45 anos. Os policiais foram informados sobre o furto de uma motocicleta, uma Titan, ocorrido na parte da manhã em Ipatinga. Em patrulhamento, os policiais militares da motopatrulha da região do Canaã depararam com a moto com as características da furtada. Seguindo sentido ao centro de Ipatinga, ela estava com 2 ocupantes. O condutor da moto aumentou a velocidade ao notar que poderia ser abordado. Ele acabou sendo parado no cruzamento das avenidas Gerasa e José Fabrício Gomes. Ao ser verificados suspeitos, nada de ilícito e nem a moto era a que foi furtada. Gabriel trazia no bolso a quantia de R$ 83. Eles informaram que jogaram um cigarro de maconha pouco antes de serem parados pelos policiais militares. Um deles alegou que tinha em casa apenas uma pequena porção de maconha, que seria para o consumo próprio. Os policiais retornaram, encontraram 3 tabletes de maconha na casa de Kaique Gabriel. Os policiais encontraram uma quantidade considerável de maconha. No quarto dele, entre a base da cama box e um colchão, foi encontrada uma barra de maconha, além de 13 outros tabletes menores da mesma droga. No guarda-roupa de Kaique, encontrado um outro tablete, também de maconha. Todo o material foi apreendido. A motocicleta também foi recolhida, pois estava sendo utilizada no transporte de entorpecentes. Durante o trabalho na casa de Gabriel, os policiais foram informados sobre uma outra residência, onde mora Wesley. Assim que ele abriu o portão, os PMs avistaram pés de cannabis sativa, a planta da maconha. Wesley confirmou que estava plantando, já que, segundo ele, não tem problemas em plantar maconha, pois não seria mais crime, já que seria para o seu consumo. Diante da situação, as plantas foram apreendidas e ele também foi detido. Todos os 3 abordados, apresentados ao plantão da Polícia Civil de Ipatinga. Repórter Wellington Fred. Itatiaia Patrulha.